Okay, let's conclude the video by studying the last sentences of the conversation. Vamos concluir o vídeo estudando as últimas sentenças do conversation. No vídeo anterior, nós trabalhamos a primeira sentença que possui a variação do used to. Aqui você percebeu que nós usamos o got e used to, seguido de gerúndio, que nasce da estrutura, vamos colocar aqui em cima, ela nasce no presente, então, portanto, ela ficará como to get used to, que significa acostumar-se. Vamos colocar aqui entre parênteses ing, para que você sempre se lembre de que toda vez que você tiver o get used to, esse to é uma preposição que equivale ao a, acostumar-se a, então todo o verbo ficará no gerúndio. Por isso que você vai traduzir acostumar-se a e na frente um ing, que significa que o verbo deverá ficar no gerúndio. Então, um exemplo que eu poderia colocar aqui para vocês, eu vou colocar aqui embaixo que eu tenho mais espaço, ok? Seria o seguinte, eu estou me acostumando a falar inglês. Então, nós vamos construir essa sentença. Eu estou, I am, me acostumando. Eu vou transformar o get daqui de cima em gerúndio, porque eu estou dizendo, eu estou me acostumando. Lembre-se que get corresponde, olha, à estrutura completa, get used, acostumar-se. Mas, se você quiser dizer acostumando, você deverá converter o get para gerúndio, então vai ficar I'm getting used. Lembre-se que o used é fixo, ele não vai mudar. To, o que acontece com o verbo depois do to? Ele fica no ing. Então, speaking English. Eu estou me acostumando a falar inglês. I am getting used to speaking English. É importante sabermos fazer essas alterações, ok? Então, se eu quiser falar como no passado aqui, eu me acostumei a falar inglês. I got used to speaking English. E se eu quiser falar no passado, fazendo uma interrogativa, você se acostumou a falar inglês? Did you get used to speaking English? Então, nós revisamos essa primeira sentença. Agora, nós vamos trabalhar a historinha da Ariana, que costumava morar em São Francisco. Ariana used to live in San Francisco. Neste caso, used to live, costumava morar. É diferente dessa daqui de cima, porque ela costumava morar, uma ação que era no passado e, portanto, não acontece mais no presente. Então, essa variação aqui é do used to, vai ficar o used to sozinho, ok? Used to, costumava. É uma ação que era no passado e não existe mais. Eu costumava morar em tal cara. I used to live in tal cara. Se eu quiser trabalhá-la na negativa, eu simplesmente vou usar o didn't. Eu não costumava morar em tal cara. Vamos colocar aqui um exemplo aqui embaixo para que você veja como ficaria a sentença dessa segunda variação costumava. Então, seria assim. I didn't use to live in Itaocara. Eu não costumava morar em Itaocara. Lembre-se que, nesta segunda variação, quando você trabalha com o didn't, vou colocar aqui mais certinho, quando você trabalha com o didn't, você vai alterar o use, ele vai voltar para a sua forma
padrão do presente. I didn't use to live in tal cara. Diferente dessa segunda variação daqui de cima, tá? Que é used é fixo. Aqui embaixo não, aqui ele muda. Eu não costumava. I didn't use. Ok? Na frente da Ariana, nós temos a terceira variação. A terceira variação é, ela está acostumada a viver em clima frio. É muito parecida com essa primeira daqui de cima, porque ela está acostumada a fazer alguma coisa. Esse to aqui, ele não é um formador de infinitivo, ele é, na verdade, essa preposição do português, a. Portanto, é o mesmo caso, o verbo deverá ficar no gerúndio. Então, vamos colocar a terceira variação dessa família do use aqui em cima. Então, essa variação é com o verbo to be. Então, vai ficar to be used to. Na frente, eu vou colocar um ing, porque toda vez que você usar essa variação, ela vai ter o to, que corresponde a, e aqui vai forçar que o próximo verbo fique no gerúndio. Vamos, então, com base nesse exemplo aqui do conversation, vamos criar uma sentença? Aqui está dizendo que ela está acostumada a viver em clima frio. She is used to living in a cold climate. Vamos criar uma próxima sentença. Aqui embaixo. Então, vamos lá. Por exemplo, eu estou acostumada a morar em clima quente, bem parecida com aquela de cima. Eu estou, I am. Se você quiser contrair, você pode contrair, ok? I'm. Então, você vai colocar aqui o apóstrofo. I'm used to living in a hot climate, ok? Em um clima quente. Então, eu estou acostumada a. I'm used to living. Tem que ser gerúndio, ok? Se você quiser negar, você pode falar, não, eu não estou acostumada a morar em clima frio. I'm not used to living in a hot climate. Ok? Então, essa é a terceira e última variação. Lembre-se que ela trabalha com o verbo to be. Portanto, você vai conjugar I am, he is, she is, you are, they are, e assim por diante. Então, aqui nós fazemos uma perguntinha, né? Você está acostumado a viver no exterior? Olha o verbo to be. Are you used to living abroad? Então, aqui é o a, portanto, vai ficar no gerúndio. Então, essas foram as variações. Nós vamos ter outras oportunidades para praticar. Aqui nós temos mais exemplos. Eu estou me acostumando a trabalhar de madrugada. I'm getting used to working in the early hours, que é a primeira variação que eu coloquei aqui embaixo, né, uma sentença de exemplo. Eu não costumava trabalhar tanto assim. I didn't used to work that hard. Já é aqui, olha, a segunda variação. E eu coloquei, você não costumava trabalhar tanto quanto ele, colocando na negativa. You didn't used to work as hard as him. Lembre-se que esse as significa tanto quanto. É um comparativo de igualdade, né? Porque em uma conversação nós envolvemos várias estruturas. Vamos concluir esse vídeo com as últimas duas sentenças. Você costumava ter um trabalho estável, não costumava? You used to have a steady job, didn't you? Isso aqui é uma tag question, que é usada, essa pequena pergunta no final da sentença, para confirmar informações, tal qual é no português. Por exemplo, você costumava ter um trabalho estável, não costumava? É assim que a gente usa no português. No inglês é a mesma coisa. E aqui a resposta, desculpe, não foi minha intenção em me intrometer. I'm sorry, I didn't mean to pry. Lembre-se de marcar os verbos novos. Essa é uma conversação já mais avançada, portanto você precisa praticar os verbos novos, verificar no dicionário, fazer todo um trabalho de pesquisa. E por último, ela está acostumada a discutir. Ela está acostumada a discutir todo o tempo inteiro. She is used to arguing all the time. Eu nem traduzi aqui all the time, mas você pode colocar lápis no seu livro.
Ela está acostumada a discutir. She is used to arguing all the time. Então, olha, colocou o to, que é o a, verbo no gerúndio. Não se esqueça disso. Arguing. Ouça o áudio para que você possa praticar a sua pronúncia. Não adianta tentar convencê-la. There's no point in. Olha, outro caso de verbo no gerúndio. Por que esse verbo aqui está no gerúndio? Ora, por causa da preposição in, que corresponde aqui, olha, não adianta em. Em português não tem, em tentar convencê-la, mas no inglês você vai ter a preposição, portanto, ela vai forçar o verbo no gerúndio. To persuade her. Persuade é persuadir, convencer. E por último, eu não acho que você vai conseguir. I don't think you're gonna make it. Lembre-se, you're é a contração de you are e o gonna é uma espécie de uma gíria. É como se fosse uma forma reduzida do, deixa eu colocar aqui para você, uma forma reduzida do going to, ok? A mesma coisa, going to, muito usado no dia a dia, ok? Então, se você quiser falar, I don't think you're going to make it, você também pode falar gonna, que é a mesma coisa que going to, a forma reduzida. Espero que esse vídeo esteja claro. Qualquer dúvida, mande-nos um e-mail. Thank you so much. See you next time.